Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música 50 Mais. Eu criei esse canal para poder compartilhar com vocês as minhas experiências na música, de todos os assuntos, né? Porque eu estava tentando fazer isso no meu canal oficial, o Paul Fab. Aliás, o meu nome é Paul Fab. Só que o YouTube tem esse negócio de algoritmo, de se você falar de coisa diferente, sabe? Isso aí é uma coisa que já podia ter melhorado, né? Ele podia entender que a pessoa pode falar de dois assuntos ao mesmo tempo, mas não importa. Eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas experiências, as minhas derrotas, as minhas vitórias, as coisas que dão certo, as coisas que deram errado para mim, né? Eu acredito que compartilhando as experiências eu posso ajudar, né, de alguma forma. E hoje eu vou falar de uma coisa que tem dado muito certo para mim, que são as playlists de Bossa Nova que eu criei. Especificamente a Bossa Nova Now. Né? Mas antes eu vou contar um pouco da história, como é que eu cheguei a essa conclusão. Quando eu comecei a lançar os meus novos discos, não é disco, né? Seriam o quê? Meus álbuns, né? Eu tava ainda na cabeça lá dos anos 2000, de CD, de não sei de quê, e eu aprendi muito com algumas pessoas online, né? Alguns que eu chamo dos meus gurus musicais. E eles falaram a respeito da estratégia de em cascata, que eu já até contei para vocês aqui em outro vídeo. Eles falam muito dos anúncios, né? Tem uns que são contra, tem uns que são a favor. Eles falam muito também de como você deve divulgar nas mídias sociais. Enfim, eu fui aprendendo muita coisa. E comecei testando os anúncios, né? E o anúncio era basicamente o quê? Ele botava o seu disco ali, a capa do álbum, né? E algum movimento ali, sempre tem alguma coisa meio dinâmica, né? Nesses anúncios. E a sua música tocando e um link, escute agora. E aí levava para um lugar que eles chamam de landing page, eu não sei como é que é em português, que é uma página que tem todos os principais aplicativos para a pessoa clicar ali. Se você usar Apple Music, você clica na Apple Music. Se você usar Spotify, clica no Spotify. Se você usar a Amazon, clica lá. YouTube Music também, né, que tá crescendo bem. E por aí vai. Então, era basicamente o anúncio, né? E eu fui testando isso, cara, no primeiro álbum, nos singles seguintes. E eles diziam mais ou menos quanto é que custava, né? Ah, você tem que chegar aqui num custo de 20 centavos, isso de dólar americano, por clique e tal. E eu nunca consegui, cara. Raramente eu conseguia um anúncio com esse preço baixo. Falei, cara, tem alguma coisa errada, né? É óbvio, né? Parecia a minha cara já não é, né? Se fosse uma menininha bonitinha, né? Porque mulher já leva uma vantagem, né? Nessas coisas de anúncio, né? Elas não são tão, como é que fala? Não estão tanto em desvantagem quanto pensam que estão. Na verdade, estão numa vantagem muito maior. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a minha estratégia, depois explicar o que mais deu certo, né? Que na verdade foi minha playlist, vou mudar aqui, ó. Então, o primeiro site que eu entrei para fazer os anúncios foi esse chamado HypeEdit aqui, ó. Vocês podem ver que eu lancei tudo meu aqui. Inclusive no outro vídeo tinha um buraco, né, de meses entre as músicas e minha, porque eu lancei outras músicas que não fizeram parte do disco, ó. Depois eu vou falar delas também, algumas em português. E como é que era basicamente o anúncio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o anúncio como vocês podem ver, eu uso o Canva para tudo, né? Como eu falei, fico até meio preocupado, porque o anúncio é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é o meu EP Your Love, né? Aí eu botei, eles falam que você tem que apelar para a emoção das pessoas e não sei o que lá. Eu sempre tentei fazer, nunca deu muito certo, mas você vê, eu botei um casal aqui atrás se abraçando, e essas luzezinhas aqui, o movimentinho, e claro, não tá tocando a música agora,
pro YouTube não dar, né, o Content ID e reclamar comigo aqui, apesar da música ser minha. Mas não é no meu canal oficial, então já vai me encher a paciência. Mas então, esse é basicamente o anúncio. A música ficaria tocando aqui, né, no fundo, e lá no próprio Facebook, no Instagram, teria um link aqui assim, ouça agora, né, listen now. Então, era basicamente esse. Eu fui fazendo isso com todos os meus... todos esses aqui, ó. Todos esses aqui eram basicamente a mesma coisa. E aí, gastando um dinheirinho, né? Porque é uma coisa que eu também precisei mudar. Pra mim, música era o seguinte: você faz uma música bonita e vai ganhar dinheiro, né? Muito ingênuo da minha parte, né? Hoje eu já entendo um pouco melhor como é que funciona e tal, que você tem que divulgar. Enfim, então é isso aqui. Isso aqui são anúncios que eles iam no Facebook e no Instagram, né? Basicamente, dizem eles que são os melhores lugares para conversão, para a pessoa clicar ali e ouvir a tua música no Spotify. E eles sempre falaram assim: nunca manda direto para o seu artista. Por quê? Assim que se eles escutarem a tua música até o final, a tua música o Spotify imediatamente vai jogar outra música depois. Se você jogar no seu artista, é possível que ele mande para outro artista. Então, só aí você já perdeu aí um stream, né? Então eles diziam o seguinte: mande para uma playlist, crie uma playlist sua para quando a sua música, a música do anúncio acabar, ela já entra logo direto numa outra sua. Aí eu falei, pô, legal, né? Então, vivendo e aprendendo. Então, eu criei essa playlist minha aqui, chamada This is Paul Fab, e eu boto aqui todos os meus lançamentos. Então, eu passei a fazer um anúncio mandando para cá, para a playlist, né? Eu botava, em vez do link para a música, a pessoa entrava aqui. Aí tocava essa música e ia seguindo. Se ela te gostasse, ela ia seguindo. E aí eu otimizava o meu anúncio, né? Só que eu também estava achando que não estava bom, não estava de acordo com o que eles estavam falando, né? Em termos de custo, né? Não estava dando muito certo. E esse aqui, ó, que eu botei também, ó... Esse aqui foi o último que eu fiz pro Captivate Me, que é o meu, olha aqui, ó. É o meu último lançamento, ó. Vou até parar essa música aqui, porque eu não tô ouvindo, né? Mas eu vi que entrou uma música aqui. Se vocês quiserem, vocês vão lá ouvir. E eu toquei com o meu grande amigo, Rodrigo Iberianos, um dos melhores gaitistas do mundo, eu ouso dizer, sim, sem a menor sombra de dúvida. É uma música que eu gravei há muitos anos atrás e regravei agora, né? Então, o anúncio era esse aqui, ó. Basicamente eu cantando, né? Aqui mesmo no meu estúdio que fica na minha cozinha, com a capa aparecendo. Eu dei uma melhorada, eu dei uma dinamizada, né? Botei umas transições, uns efeitinhos ali, tarará, e o Listen Now, tá vendo? Esse é basicamente o anúncio. Só que eu percebia que não estava tão bom, não estava tão legal. E um dos caras que eu passei a ouvir, ele falava assim, cara, cria uma playlist, né? Porque um dos outros gurus também dizia o seguinte: o Spotify tem que entender que a tua música está associada a outros artistas. Então você tenta fazer colaboração com outros artistas que tenham mais ouvintes do que você, porque você vai naturalmente melhorar, né? Vai se beneficiar dessa situação. Mas é aquela coisa, eu sou meio isolado, meio solitário assim, e cara, eventualmente eu vou fazer colaborações com pessoas que eu não conheça, né? Mas ainda não chegou o momento. Então, uma das soluções que um outro falava era o seguinte: crie uma playlist, escute músicas que você quer que sejam associadas à sua, bote na sua playlist, e não precisa ter que nem essa minha daqui não, ó, com This is Paul Fab, tá vendo? Não precisa ser minha, é de outras pessoas mesmo, né? É pra
ter outras pessoas na playlist. E assim eu fiz, fui ouvindo, pesquisando, barará, e criei uma playlist chamada Bossa Nova Now, que eu vou botar para vocês aqui agora. Ó, é Bossa Nova Now. E eu passei a divulgar a playlist, em vez de divulgar a minha música, né? E para minha surpresa, essa foi a melhor estratégia que eu já tive até hoje. Eu realmente não imaginei que fosse ser tão bom, e foi a melhor. Então, em vez de divulgar a minha música, eu fiz um anúncio tipo esse daqui, ó. Eu acho que eu cortei a música, então eu vou, olha só. Tá vendo? Do you like Bossa Nova Music? Você gosta de Bossa Nova? Lá, eu boto umas imagenzinhas atrás, essa playlist é pra você. Botei a foto do Tom, tá vendo? Mais de 8 horas de música, aí botei ali o QR Code, focando em novos artistas, tal, lá. Se você é um fã de Bossa Nova, clique aqui, lá. Clique no link que vai estar aqui, estaria nessa região aqui, ó. E siga a playlist Spotify. Então, lá. Fiz uma ediçãozinha bonitinha, né? E o anúncio é basicamente esse. Então, cara, eu matei, na verdade, 2 coelhos com uma paulada só, com isso aqui. Eu fiz a minha música crescer e fiz o Spotify entender que a minha música estava associada a outros artistas, né? E tudo isso controlado por mim, porque anteriormente tem o sistema de você fazer a curadoria, né? De você submeter a sua música a pessoas que têm playlist, né? Fala assim, cara, eu gostaria que a minha música participasse da sua playlist, né? E, cara, aí você escuta do cara, não, tua música não é boa, tua música não é isso e tal, e aquela coisa, cara, por mais que a gente seja frio, e eles são, né, o pessoal que é bem mais frio do que os brasileiros, eu não sou, né? Eu não gosto ainda, tua música não, sabe, não gostei da tua voz, não sei o que, beleza, todo mundo tem direito de não gostar, né? Mas pô, eu não gosto de ouvir, né? Aí eu tava me enchendo o saco, eu falei, quer saber? Eu vou criar a minha playlist. E passei a criar, a divulgar só essa playlist, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela já está com mais de 3.000 seguidores. E a quantidade de seguidores de uma playlist, ela dá legitimidade a ela perante o Spotify. Que ele fala assim, a música do Paul está associada à música da Karen Souza, da Janet Everett e tal, mas se tivesse só uma pessoa seguindo essa playlist, ele ia pensar assim, isso aí é uma pessoa que tem esse gosto e tal. Mas como são mais de 3.000 pessoas hoje, essa relação ela está sendo legitimada e solidificada diante do algoritmo do Spotify. Então esse que é o grande lance. Então isso aqui para mim foi o grande pulo do gato. Inclusive o custo dos anúncios caiu imensamente. Então foi aí que eu percebi que para mim era uma boa divulgar bossa nova em geral, em vez de divulgar a minha música especificamente, porque eu não consegui tanto sucesso, na verdade, né? Com os anúncios. E com a playlist eu consegui mais. E aí eu criei outra playlist aqui, por exemplo, a Bossa Nova Pop Wave, que está só com 557. E aqui eu vou divulgar mais as coisas do Ipanema Paradox. Porque aqui são músicas pop hits, né, em versão bossa nova. E aqui tem muito, obviamente, tem muito AI, né? Hoje eu ia gravar o vídeo falando dos malditos robôs número 2, né? Mas acabou que eu resolvi fazer esse aqui. Depois eu falo da Bossa Pop Wave. Então a Bossa Nova Now tem sido aí o meu o principal motor do meu crescimento no Spotify. É uma estratégia que deu certo para mim e se você tiver condição de fazer isso, né, de criar uma playlist, divulgar e tal, eu acredito que seja bom para você, que seria uma estratégia excelente a se tentar, né? Para mim deu certo. E então aqui fica essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abração, até a próxima.